Continuando, a gente vai ter que a erosão do solo, né, vai trazer várias consequências, né, uma série de impactos que vai trazer consequências tanto no lado econômico, né, como no lado ambiental, tá? E geralmente essas consequências estão acontecendo simultaneamente, beleza? Então, embora a água seja um dos agentes maiores para que cause, né, a erosão do solo, a gente ela é essencial também para o desenvolvimento das plantas, beleza? Mas a água vai ser é, causador de um grande processo de levar, né, nutrientes, tá, do solo. E aí a erosão do solo, além de é, perder nutrientes àquele solo, deixar ele menos suscetíveis a plantações, ela vai fazer também com que esse solo ele perca água, tá? Perca água, perca nutrientes, que vai impossibilitar a vida, vai impossibilitar plantações, por exemplo, tá? E também a erosão do solo vai gerar um processo de assoreamento dos rios, tá? Que é um processo de acúmulos de um processo de acúmulo de partículas do solo, né, nos corpos hídricos, beleza? Que tem um potencial muito grande de ocasionar enchentes em alguns períodos de chuva intensas, tá? E aí, outro processo muito presente, né, e que é muito parte da ação do ser humano e que facilita muito a erosão, né, do solo, que agiliza esse processo, é a questão dos desmatamentos e das queimadas, né? O desmatamento que é provocado, né, pelas atividades humanas vai acelerar, como eu falei, muito esse processo, né? Porque quando a gente destrói aquela vegetação natural, a gente diminui a proteção do solo contra a erosão, porque em vez da boa parte da água, né, da chuva, que iria, como eu falei anteriormente, que iria cair diretamente no solo, agora ela primeiro bate na copa das árvores, nas folhas das árvores, né, que vai funcionar como um escudo. E aí quando a gente desmata essas árvores, a gente a água da chuva vai cair diretamente no solo e aí vai diminuir o impacto vai aumentar, na verdade, o impacto da água sobre a superfície, tá? E além disso, né, a gente tem as raízes das plantas, das árvores, que vão ajudar a segurar, né, vão ajudar o funcionamento da água e a infiltração dela no solo, beleza? Então, além de as árvores protegerem o solo contra, por exemplo, o calor do sol e a ação do vento, beleza? Então, quando a gente destrói essa vegetação natural, a gente está diminuindo essa proteção contra a erosão, tá? Isso porque a maioria das plantas que a gente usa para alimentação, né, que a maioria dos locais que desmatam é para colocar num lugar uma plantação. E a maioria das plantas que servem de alimento para nós, né, elas têm poucas folhagens. E aí, por conta disso, elas não vão proteger tão bem o solo contra a água da chuva, né? Além de suas raízes serem bem curtas, tá? Então, com a erosão, a gente vai ter essas partes, né, do solo sendo muito acelerada por conta do desmatamento e a parte que antes era fértil vai ficar prejudicada, né? Pode até parar de ser fértil, né? Além de, como eu falei anteriormente, a questão do assoreamento, que é um acúmulo de terra, né, que vai ser transportada pela água para se depositar no fundo dos rios, que aí vai obstruir o fluxo dos rios, beleza? Além de contribuir, como eu falei, né, para enchentes, para alagamento de áreas vizinhas aos rios em períodos de chuva, beleza? Além disso,
resultante desse processo de desmatamento, a gente tem um exemplo muito claro que é a questão das barreiras, né? Que em algumas épocas elas caem. Isso porque o solo dali vai, por não ter aquela cobertura vegetal, vai estar mais suscetível a processos de erosão. Então vai correr um maior risco de desmoronar, né? Que provoca aqueles desabamento de terra e traz várias consequências, principalmente para as pessoas que moram nessas barreiras, beleza? E aí, quando esse desmatamento, ele pode ser feito de duas formas, né? A gente tem aquelas muito comum na Amazônia, que é a questão dos correntões, né? Mas também esse desmatamento ele pode ser feito por meio de queimadas, né? Que o fogo vai destruir toda a biota, tá? O fogo ele acaba destruindo toda a biota daquele local. E principalmente os micro-organismos são muito importantes para realizar a decomposição da matéria orgânica, promovendo reciclagem de nutrientes, né? Então, a perda da matéria orgânica vai deixar o solo mais exposto à erosão e à ação de chuvas e que vai acentuar o empobrecimento do solo, né? Além de, durante o processo de queimada, ser liberada uma quantidade muito grande de gases que prejudicam a nossa saúde, né? Então, é um processo totalmente danoso, tanto para a nossa natureza quanto para a nossa saúde, né? Então, as queimadas devem ser evitadas, né? Algo que deveria ser proibido de vez no mundo inteiro, beleza?